Parceiros a todos, e eu aqui de novo, pessoal. Como vocês sabem, toda terça e toda quinta-feira temos o que? Vídeo aqui no YouTube, e também temos sempre vídeos diários lá também no Instagram, dos de Pregar 16, então é só acessar lá. Então bora parar de conversar e vamos pro vídeo. Então, pessoal, tô aqui para poder contar uma experiência a qual eu passei e que não foi muito boa, foi terrível, foi horrível. Que o que acontece? Esse vídeo, como vocês já viram, o título é Primeiro Amor, volte ao primeiro amor, mais ou menos assim tá escrito. E o que acontece? Eu, como vocês sabem, eu me converti quando eu tinha meus 13 para 14 anos, todo mundo sabe dessa história, tá aqui no YouTube e tudo, depois você pesquisa aí meu testemunho. Mas o que acontece? Quando eu comecei a buscar Jesus, quando eu me converti, eu comecei com toda a paixão e com todo o amor. E eu fazia de tudo para estar perto de Jesus. Eu fazia de tudo para poder saber cada vez mais e mais. Eu escutava louvor o dia todo. Sempre eu estava andando de fone porque eu queria sentir a presença de Deus através do louvor. Eu estava o tempo todo lendo a Bíblia, eu estava o tempo todo fazendo as coisas. Eu queria trabalhar para Jesus, eu queria fazer tudo para Ele, eu queria conhecer sobre Ele, eu queria falar dele para as outras pessoas. Levava minha Bíblia para o colégio, pregava para os meus colegas. E comecei a fazer isso e aquele amor intenso e tudo. Só que aí chegou uma fase da minha vida qual eu comecei a crescer um pouco. E com isso o inimigo começou a lançar pensamentos em minha mente que não necessitava tanto de eu estar orando tanto assim como eu estava orando, nem jejuando tanto, e nem fazendo tanta coisa assim, falando de Jesus toda hora para as outras pessoas. Porque isso aí era cansativo e tudo. E eu comecei a aceitar esses pensamentos que eram tão sutis e pareciam ser até tão bons para mim. E comecei a aceitar, e com isso eu diminuí minhas orações por achar que eu já estava fazendo demais. Diminuí a minha leitura por achar que eu já estava lendo demais. Diminuí muitas vezes, nem escutava louvores por achar que estava já demais. E o que acontece? Com isso eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas. E minhas prioridades já não eram mais a mesma. Minha prioridade antes era estar lendo a Bíblia, estar orando, estar jejuando o tempo todo, estar na presença de Deus. Não é que eu saí literalmente, mas muitas vezes você está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro de você. E é isso que eu quero estar te alertando. E o que acontece? E com isso eu achei que não deveria dar tanta importância assim, de fazer tanta coisa para Deus. Posso orar? Sim, oro, mas para que orar tanto? Posso jejuar? Sim, jejuar, mas por que jejuar tanto? Ler? Pra que ler tanto e tudo? E comecei a diminuir as coisas por achar que já estava fazendo muito. E acreditei nesses pensamentos. E esse começou a ser o meu erro. E com isso eu comecei a de repente sentir vazios, sentir uma tristeza, sentir angústia e sentir que Jesus tinha se esquecido de mim, que Ele estava longe. E o que está acontecendo comigo? Eu comecei a me perguntar. E parecia que o mundo todo tinha caído em cima da minha cabeça. E as coisas já não davam mais certo, nada mais dava certo, tudo começou a dar errado. E eu comecei a me perguntar, onde está o erro? O que está acontecendo? Mas eu ainda estou na presença de Deus? O porquê que isso tudo está acontecendo? Eu ainda não tinha percebido que eu tinha largado a mão de Jesus, sem ver. E muitas vezes a gente faz isso. A gente está dentro da igreja, vai todos os dias para os cultos, a gente prega, a gente faz tudo. E quando a gente menos percebe, muitas vezes a gente não está segurando na mão de Jesus, mas já está fazendo as coisas sozinhos. Porque não adianta nada você estar em um lugar, mas o lugar não está dentro de você. Não vai adiantar nada. O que adianta você ir para uma escola todos os dias, mas não está aberto ao conhecimento, não está aberto para conhecer? Não vai adiantar nada, você nunca vai aprender sobre os assuntos. Agora, se você está na escola, está aberto ao conhecimento, aberto a ser um aluno, um excelente aluno e tudo, você vai se dar bem. Agora, se você não está aberto, o conhecimento não vai entrar na sua cabeça. Tinha uma professora que falava bem assim comigo, olha gente, eu não vou poder pegar o livro, botar dentro da cabeça de vocês, para vocês aprenderem, é preciso vocês quererem. Então, o que acontece? Tudo começou a dar errado, o que está acontecendo? E foi aí que Deus começou a me mostrar quem eu era e quem eu estava sendo. E quando eu percebi, eu já não era mais a mesma pessoa. Quando eu percebi, minhas atitudes já não eram a mesma. Quando eu percebi, minhas prioridades e sentimentos já não eram o mesmo. Eram praticamente
diferentes de tudo. E o que acontece? Comecei a pedir a Deus, Senhor, eu quero voltar todos os dias ao primeiro amor. E com isso, cada vez mais e mais, as coisas vieram, mas só que vieram para me aproximar de Jesus. Então, eu quero te alertar, não diga uma coisa, que agora que eu estou aqui falando com vocês, sou simplesmente perfeita, sou simplesmente santa, sou simplesmente assim, que eu estou em um nível elevado, nem nada, não, eu sou pecadora, eu sou errante, eu preciso de Jesus, bem mais do que vocês muitas vezes, mas eu preciso de Cristo, eu preciso da graça dele, eu preciso da salvação dele, porque sem ele nada sou simplesmente uma pecadora errante, sujeita a erros sim, em todos os momentos. Então, eu preciso de Jesus, mas estou aqui para poder te alertar sobre o caminho, onde é o verdadeiro caminho. E o que acontece? Posso ser que você está vivendo essa situação. A maioria das pessoas que me seguem, tanto aqui no YouTube, como também no Instagram e em outros lugares, são pessoas a qual já são cristãs, certo? Muitas vezes a gente tem isso na cabeça, eu já aceitei a Jesus, não preciso de mais nada. Mas uma coisa eu quero te dizer, a Bíblia o tempo todo, principalmente em Atos, vai dizer bem assim, enchei-vos do Espírito Santo. Poderia simplesmente naquele dia de Pentecoste, ele já está cheio do Espírito Santo e acabou naquele momento, não precisava mais se encher nem nada, não. Mas em todo momento, quando você vê o apóstolo Paulo, quando você vê o apóstolo Pedro, ele fala bem assim, e ele se encheu do Espírito Santo. Então se encheu em cada momento, então você precisa estar cheio em cada momento. Eu preciso me encher todos os dias, não é que simplesmente pelo fato disso ter acontecido e tal, eu já estou cheia, não. Todos os dias você precisa se encher. A mesma coisa é o alimento. O que vai adiantar eu te dar bastante água hoje, ou então bastante comida, você vai sentir fome amanhã ou depois de amanhã? Com certeza você vai sentir. Porque o que acontece? Você precisa comer todos os dias, você precisa beber água todos os dias. Ah, não, mas eu comi ontem. Então tudo bem, mês que vem eu te dou comida. Você vai aguentar? Você não vai aguentar. Todos os dias você precisa fazer uma refeição. Todos os dias você precisa beber água. A mesma coisa é Deus. Todos os dias você tem que procurar estar cheio de Deus. Porque senão, se você não estiver cheio de Deus, você não vai conseguir ficar na igreja. E se você ficar na igreja, você vai ficar na igreja. Você não vai, como assim? Você vai ficar assim na igreja e você não vai subir. Quando Jesus voltar, você não vai subir, você simplesmente vai ficar na igreja. Só isso, no lugar, naquele lugar lá e tudo. Você não vai subir, o céu não vai entrar dentro de você. Porque é necessário que o céu entre dentro de você, que os costumes de Deus entrem dentro de você, que Jesus entre dentro de você, habite dentro de você e transborde dentro de você. Essa é a necessidade de se encher todos os dias. Então eu tenho aprendido com Deus que não adianta que eu busquei no passado, ou então que eu fiz no passado alguma coisa, não vai adiantar nada agora, porque esse era o meu pensamento antes. Que, não, mas eu busquei tanto no passado, não preciso buscar tanto agora. Sim, eu preciso buscar bem mais do que eu buscava no passado. Antes no passado. Eu preciso fazer mais do que eu fazia no passado. Eu preciso melhorar mais do que eu melhorei no passado. Então é isso que a gente tem que fazer, se encher. Então muitas vezes eu vejo muitas pessoas reclamarem sobre isso. Mas eu estou sentindo uma frieza dentro de mim. Eu vou pro culto, eu não consigo sentir nada. Eu vou orar, eu não sinto nada. Eu leio a Bíblia, eu não sinto nada. Você tem que estar aberto, porque em todo momento Deus está falando. Tem muitas pessoas reclamando e dizendo que Deus não está falando. Como é que Deus não está falando? Deus está falando em todos os momentos. Olhe para a natureza, olhe para os sinais. Olha o tanto de coisas ruins que está acontecendo no mundo, que Deus está falando, que Jesus está voltando. Em todo momento Ele está falando. Então você tem que estar aberto e sensível para poder receber, sabe? Então é isso que estava acontecendo comigo. Eu simplesmente estava naquele pensamento que, eu busquei no passado e tudo, e agora eu não preciso mais buscar, eu preciso buscar sim. Então o que acontece? Se você deixou o seu primeiro amor, por favor, volta pro primeiro amor. Lembra como você buscava antes a Deus? Lembra quando você ia para os cultos falando assim, Deus, fala comigo na palavra? Senhor,
Eu quero sentir o teu toque, Senhor. Ou então que muitas vezes você ia e queria sentir a presença de Deus, escutar a voz de Deus, era o que mais ansiava dentro do seu coração. Os momentos que você queria cada vez mais e mais estar cheio de Deus, os momentos que você pegava a Bíblia e não querendo soltar, ou muitas vezes você achava, nossa, o culto foi tão rápido, já acabou. Meu Deus do céu, as pessoas não estão sentindo mais isso, porque todo mundo deixou o primeiro amor. Então, se você deixou o seu primeiro amor, volte agora. Arrependa-se, a palavra de Deus vai nos dizer isso. Arrependa-se de tudo que você fez, vê aonde você caiu e agora vai e pratique aquilo que você estava praticando de certo, aquilo que você sabe que você tem que fazer. Então, ora como antes você orava e, se possível, ore mais. Ore com paixão e com dedicação de verdade. Ore na confiança que Deus vai te ouvir. Não ore como um religioso que você simplesmente está orando por obrigação. Mas ore em lágrimas. Tem tantas pessoas que não conseguem nem mais chorar em orações porque não sentem mais a presença de Deus. Então faz com que o primeiro amor volte para você de novo. Peça, Senhor, eu preciso do primeiro amor. Porque através desse primeiro amor, Deus vai te mostrar coisas novas que você precisa viver, que você tem que viver. Porque muitas pessoas estão falando, eu vivo a mesma vida, porque você não está vivendo o primeiro amor. Você precisa viver o primeiro amor, porque na palavra de Deus vai nos dizer bem assim: pode colocar o vinho novo em odres velhos. Então Deus, Ele quer te fazer novo, para jogar coisas novas dentro de você. E como é que Ele pode te fazer novo? É você perceber onde você caiu e agora começar a buscar de todo o coração a Ele. Então, volte ao primeiro amor. É isso que eu tenho a dizer nesse vídeo e a te alertar. Volte ao primeiro amor. Aquele que você escutava os louvores e que se arrepiava, que sentia a presença de Deus. Volte ao primeiro amor. Que Jesus era o suficiente na sua vida, que não precisava mais de ninguém, mas Ele era o seu melhor amigo. Volte ao primeiro amor. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado, possa ter te levantado e possa ter te alertado. E que Deus te abençoe. A paz.